muitos de vocês aqui, vocês são militantes. São pessoas que nos acompanham, assim, vocês estão com o coração no projeto. Eu sempre dizia que a gente vai conseguir transformar o Brasil se a gente for o Brasil. O que eu quero dizer com isso? Pensa o seguinte, pensa o efeito de você mobilizar de forma orquestrada 5 milhões de brasileiros. Pensa assim, 5 milhões. A população brasileira é 220 milhões, uma coisa assim. Pensa você ter de 5 a 10 milhões de brasileiros no MBL. Eu não estou falando de eleitor. Não estou falando de eleitor. Eu estou falando de pessoas mobilizadas. Parece uma insanidade, mas não é. Não é uma insanidade. Nesse esforço de conseguir o partido que está quase saindo, a gente teve que conseguir mais de 500 mil assinaturas. Essas pessoas que assinaram a ficha, elas não são militantes. Se a gente tivesse hoje 500 mil militantes, nós já seríamos uma força esmagadoramente poderosa no Brasil. Ah, não dá pra fazer isso? Dá sim, dá pra fazer. Como você faz isso? É muito simples, muito simples. Primeiro, você profissionaliza, que é uma coisa que não existe, mas você profissionaliza mesmo a função de abertura e manutenção de núcleos. Isso é uma coisa que o MBL não fez. Não sei se vai fazer, mas eu acho que deveria fazer. Isso é uma opinião pessoal, do mesmo jeito que eu defendi, enfim, coisas que depois, tipo fundão, que foram aceitas, eu acho que deveria. Que a gente deveria ter uma profissionalização mesmo dos núcleos, mas com metas muito rígidas, com um trabalho assim muito pesado que os núcleos não têm ainda. O trabalho é muito... ele é pontual. Não. Você vai ter que abrir 60 núcleos no seu estado em 1 ano e meio. Com tantas pessoas, se reunindo tantas vezes, fazendo tantas coisas. Militante profissional. E aí, veja, se você começa a ter uma capilaridade grande, de verdade, com muita gente, se você cadastra essas pessoas por profissão, isso é outra coisa que também não existe, que eu acho que tinha que existir e tem que existir em algum momento. Cadastrar todos os militantes do MBL por profissão, e assim, por uma ficha, profissão, idade, onde tá, o que fez, o que vai fazer, o que quer fazer, fichar o cara todo, fazer um dossiê de todo mundo. E aí, de posse desses dossiês, começar a controlar, olha só, a controlar a carreira e a trajetória profissional dessas pessoas no detalhe. Claro, caramba! Veja, para você ter isso, você precisa ter você precisa ter um departamento de gente somente encarregada. Quase. Mas óbvio. Um departamento de pessoas somente encarregadas de organizar essa massa de conhecimento de ações administrativas, organizacionais, etc, etc. Então você tem que ter um departamento só para isso. Você tem que ter vários funcionários pagos só para isso. As pessoas acham, o pessoal no chat, ó, ficharam o cara todo. Isso sim é leninismo. Depois fala que não é stalinista. Então, mas eu sou muito arrojado nessa parte de militância. Não, eu ia falar isso, professor, que você falou de profissionalizar o militante. E impressionantemente, se eu não me engano, no Que Fazer de Lenin, ele fala de profissionalizar o militante. Exatamente. O Lenin fez a Revolução Soviética porque ele tinha uma vanguarda revolucionária profissional muito casca-grossa. Entendeu? Os caras, se você mandasse pra uma região inóspita do caos, mas assim, não era menino. Isso é importante também distinguir. Eles eram jovens, mas eles não tinham a mentalidade de adolescente que hoje as pessoas têm até 30 anos. Que hoje, assim, todo mundo é meio menino. Você só vai ganhar maturidade hoje em dia com mais de 30. E olhe lá, e às vezes você ganha mais ou menos. Naquela época, não. Rosa Luxemburgo, 18 anos, ela foi presa. Ela tava presa na Polônia. E era uma galera muito casca-grossa que você mandava o cara pra puta que pariu, região inóspita da Rússia, pro cara organizar um vilarejo. E os caras iam pra lá, entendeu? Arranjavam um trabalho naquele lugar, ficava 6 meses disfarçado como trabalhador daquele canto, começava a falar com aquelas pessoas, os camponeses, e daqui a pouco você tinha um vilarejo revolucionário. A galera fazia isso. É muito difícil fazer isso. Eu não conseguiria fazer isso hoje. Se me mandassem pro interior da Paraíba pra eu organizar, eu teria muita dificuldade. Não é uma coisa simples, mas as pessoas eram profissionais neste nível. Dedicar a sua vida pra... Tudo. E assim, você não tem vida fora do partido. Tipo, as pessoas que foram criadas nesse estilo do partido, elas não namoravam com gente de fora do partido.
Não tinha isso. Tem a minha mina e ela, sei lá, ela é odontologista, ela é dentista, ela é publicitária, mas ela nem gosta muito do MBL. Não existia isso. Você andava com pessoas do partido, seus amigos eram as pessoas do partido, as pessoas que você pegava eram as pessoas do partido, todo mundo era do partido, e só. E o resto você não tinha relações. Ou tinha relações superficiais, muito superficiais. As relações profundas que tinha eram pessoas do partido. E essas pessoas andavam juntas, elas ficavam grudadas umas nas outras. Formavam-se células de agitação, de subversão em vários lugares. Então, se você tem esse nível de capilarização, uma organização toda feita só para isso, e que você pegue a trajetória profissional da pessoa, do indivíduo militante, e vá direcionando a trajetória desse cara, para que este cara ou essa mina sejam profissionais do MBL aonde quer que eles estejam, e se você faz isso em grande escala, aí eu acho que está o segredo de transformar a sociedade brasileira. Por quê? Porque ainda que a gente chegue na presidência, e isso é uma coisa que eu sempre pensei, então há vários anos que eu venho pensando nisso. Você chega na presidência, você chega num ambiente totalmente hostil. Ninguém vai querer que você dê certo. Por quê? Porque o pacote de propostas do MBL, se você chega lá na presidência, você vai estar cercado de inimigos. Ninguém quer que você dê certo. Ninguém quer que você dê certo. Toda a classe política quer que você dê errado, o judiciário quer que você se estrepe, a mídia te odeia, os traficantes querem que você morra. Então, assim, tem uma massa de pessoas poderosas, os bancos não querem mudar o seu spread bancário, todo mundo não quer que você vingue, que você consiga fazer nada. As pessoas querem que você fique ali com uma figura decorativa, como foi o caso do Bolsonaro. Bolsonaro chegou, assumiu o poder, era uma figura decorativa, permaneceu como figura decorativa, com exceção da tentativa dele de golpe. A tentativa não deu certo, não teve coragem de ir pra frente, e agora tá dando depoimento humilhante perante Alexandre de Moraes, dizendo: "Ai, será que você vai ser meu vice?" Vai te catar, meu irmão. É isso. Declino. É um negócio patético. Então, assim, não dá pra fazer isso. Então, se você vem com uma proposta muito forte, arrojada, você tem que ter a sociedade, uma parte da sociedade com você mesmo. E não pode ser com você assim, o eleitor. Sabe por quê? Porque o eleitor te abandona. Essa é a verdade. O eleitor não presta. O eleitor é um perigo. O eleitor é um perigo no sentido que ele não está com você. Ele está com aquilo que você consegue fazer para ele, da visão dele. O eleitor não é o cara que está com você. O eleitor te abandona. E isso é perigoso. O militante mais ou menos formado, e eu acho que tem muita gente que é mais ou menos formada, também ele abandona. Tinha um monte de gente dos grupos de WhatsApp que quando teve o áudio do Arthur, a galera saiu. Eu fiquei indignado. Vou embora, porque ele falou. Sabe, eu via essas pessoas saindo e enchendo meu saco. E eu falava, não, você é um militante do MBL, você tem que apoiá-lo. Mas não, você tem que apoiá-lo, óbvio. Ele tá passando uma crise, você vai apoiá-lo, a sua função é apoiar. Não, porque o meu pensamento crítico é o quê? Você tá falando o quê? Você tem que apoiar. E era difícil para as pessoas absorverem isso. Agora é mais fácil. Meio que esse discurso me pegou um pouco mais. Mas as pessoas saíam, entendeu? Então vem uma crise, as pessoas saem. Vem uma dificuldade mais séria, as pessoas saem. E assim, eu vou dizer uma coisa. Essa crise aí de áudio do Arthur, isso não é nada. Isto não é nada. Isso é uma brincadeira de criança. Isso é uma Disneylândia em comparação com as coisas pelas quais nós teríamos que passar para conseguir fazer o que a gente se propõe. É muito difícil, muito difícil. Os entraves são imensos. Os golpes e contragolpes são terríveis. Você vai estar... se você quer mudar um país, você vai estar pegando um país inteiro, uma maçaroca de problemas e tentando girar essa maçaroca e quebrá-la. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Então, essas pessoas, elas fogem, elas te abandonam. Mas se você tem... Você tá doido pra botar assim? Não bote logo assim, não vai. Olha... você já está colocando? Você tava falando com o hino de fundo. Ok. Eu não sabia. Olha o chat aí, ó. Agora que eu tô vendo, dei a ordem, camarada. Mas é óbvio. É óbvio. Agora, se você tem a sociedade, uma parte da sociedade com você,
com relações muito profundas, organizadas, com dossiê, fazendo isso, fazendo aquilo, juízes, médicos, gente de várias linhas, trabalhando em concerto, de maneira organizada, tudo padronizado, tudo certinho, tudo redondo, aí você tem uma força. Aí você chega lá e você não quebra, que é importante. Você chega lá e você não ser partido. Professor, 500 mil pessoas profissionais, militantes profissionais do MBL, você acha que dá pra fazer alguma coisa? 500 mil profissionais, dá pra fazer tudo. Que você falou. Tudo. Você faz um presidente, transforma a porra toda. Só com isso. Pessoal, aí, ó. Faz mesmo. Meta aí, hein, galerinha. Porque as grandes organizações que eu citei tem milhões. Uma organização como a RSS tem de 10 a 15 a 10, 20 milhões, uma coisa assim. Tem muita gente. É uma militância maciça. Obviamente que, enfim, uma massa disso aí não tá tão pra dentro, porque obviamente você fala 500 mil, mas há níveis... existe uma gradação entre aqueles que estão muito dentro e aqueles que estão um pouco mais fora. Mas se você tem uma organização que você consegue mover de forma orquestrada, coesa, 500 mil de pessoas num país do porte do Brasil, acabou. Aí você faz muita coisa. Você faz prefeito adoidado, você faz vereador, você cria uma capilaridade social real. Aí você altera a porra toda. Aí você altera as universidades, aí você altera o mercado publicitário, aí você altera os círculos artísticos, aí você realmente começa a alterar o Brasil por completo, de cima a baixo. Agora, qual é a dificuldade para você obter isso? A dificuldade é uma dificuldade organizacional. Ela é muito maciça. Uma organização como essa necessita um aparato organizacional muito pesado, muito complexo, sujeito a pensa o seguinte, é como se você estivesse movendo coisas demais. Nesse projeto que nós fizemos e consumamos, que foi a criação do partido, a gente tinha algumas milhares de pessoas que estavam nas ruas e que circularam nas ruas. Essas milhares de pessoas, por sua vez, elas atingiram mais de 500 mil pessoas. Mas essa bolha gigantesca de mais de 500 mil pessoas são pessoas dispersivas. Elas foram embora. Elas foram assinando e foram embora. Talvez algumas tenham se encantado pelo projeto, ficado no projeto, mas uma parte foi fluindo e meio que... Mas essas aqui ficaram. Se esta bolha grandona for isto aqui, aí qual é a bolha grandona que vai ser influenciada pelas 500 mil pessoas aqui? Vamos fazer uma regra de 3, tá? Só pra vocês entenderem o que eu tô falando e por que a escala é importante. Vamos lá. Você tem 2.000 coletores na rua. 2.000 negros na rua. Essas 2.000 pessoas conseguiram fazer 500 mil pessoas assinarem uma ficha do partido. Ok? Então elas influenciaram 500 mil pessoas num trabalho específico, tá? Elas tinham 2.000 para 500 mil. Então, se você tem 500 mil, pela escala, você tinha 2.000, você influenciou 500 mil. Agora você tem 500 mil, quantas pessoas você vai influenciar? Porque é mais de 200 vezes. Você vai influenciar 5 milhões, 50 milhões, 100 milhões... É isso, 5 milhões, 100 milhões, mais de 100 milhões de pessoas. O que dá metade da população brasileira. Obviamente, a influência aí é uma influência muito mais variada quanto à sua natureza, de um caráter mais variado. Não é só fazer as pessoas assinarem alguma coisa. É fazer várias coisas com essa massa imensa de pessoas, de 100 milhões de pessoas. De 150 milhões de pessoas. Mas quando você começa a movimentar o país como um todo, aí você movimenta o país. Porque, minha gente, pensem o seguinte, para tentar ser mais claro ainda no que eu quero dizer. O Brasil não vai sair da merda de situação que ele está porque alguém tá tirando. Somente o Brasil pode sair de onde ele está. E aí eu falo assim, a nação inteira tem que querer sair de onde ela está. Esse é o segredo. A nação toda tem que se erguer. Quando a gente fez as manifestações por Dilma,
A análise é que o gigante acordou. Não acordou. O gigante estava sonâmbulo, bateu a cabeça na parede, depois caiu com a boca ensanguentada, apertou lá um botão e veio o Bolsonaro, que é um anão moral. Beleza. Mas havia esta retórica, essa esperança. O gigante acordou. O gigante está se levantando. O que é o gigante? O gigante é o Brasil. E isso tinha uma profundidade existencial na época que precisa ser relembrado. Quando as pessoas falavam que o gigante acordou, elas estavam dizendo, a nação se levanta. Essas milhões de pessoas que estão indo às ruas para protestar contra esse governo ridículo da Dilma Rousseff, que deixou crise econômica para todo lado, estas pessoas são o Brasil se reerguendo e conseguindo fazer alguma coisa. Ora, de fato é assim. Em termos abstratos, categoriais, em termos lógicos, o país se ergue. Não é o MBL, não é o PT, não é o Ciro Gomes, não é o Humberto Matos e a Soberana, não é ninguém. Ninguém vai fazer um país. Não! É o país que escolhe. Quando o país está bem, Os caras da Suíça, beleza. Aí é um governo que vem, outro governo que sai, melhora uma coisinha aqui, outra coisa piora, aí vem o caso dos verdes, aí depois vem o partido anti-imigração, aí tira os muçulmanos, aí grita, mas tá ali, o negócio tá funcionando. Quando você tem um estado, como é o estado do Brasil, em que o país todo, em todos os aspectos e sob todas as dimensões, ele tá na lona, aí, minha gente, não é esse ou aquele grupo político, essa ou aquela instituição, esse ou aquele partido que vai fazer o milagre. Não. O milagre é o país. É o Brasil inteiro se levantar. Por isso que, em última instância, para o MBL conseguir reerguer o Brasil, o MBL tem que ser o Brasil. E é por isso que ele tem que ter uma organização maciça, de imensa escala, que consiga mobilizar o país em toda a capilaridade que existe no país, que vá de ponta a ponta, nos mais profundos rincões, no mais, no interior, mais ali no fundo do interior, e que vá em todas as profissões, e que chegue na elite, que chegue na base, e que faça tudo isso. E a gente tenta, e a gente vai fazendo.